Pais amados, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, o Evangelho aplicado à vida comum. E hoje nós veremos de uma forma mais específica a postura da esposa no que tange, no que diz respeito ao seu relacionamento com seu esposo. Lembremos que no vídeo passado a gente falou que quando o marido deixa o seu lar, e obviamente também a esposa, eles deixam a sua casa, a sua parentela, pai e mãe, e agora serão uma só carne. Então, a gente viu também que o relacionamento entre homem e mulher, como Paulo vai dizer em Efésios capítulo número 5, ele tem um simbolismo como se fosse Cristo e a igreja, tá? Então, como que deve ser a postura da esposa para com seu marido, para que vá bem, para que o relacionamento ele transcorra bem, da melhor forma aos olhos do Senhor. Então, quando a gente volta lá para Gênesis, onde Deus institui a família, Deus primeiramente, no capítulo número 2, primeiramente a Bíblia vai nos dizer que o Senhor Deus ele vai fazer Adão, e no verso 20, Deus se propõe a fazer a sua esposa. E qual o objetivo? Porque tudo para o Senhor tem uma funcionalidade, existe um objetivo para isso, tá? Qual o propósito de Deus, né? O propósito era que o Senhor providenciasse uma auxiliadora idônea. Isso vai estar registrado em Gênesis, capítulo de número 2, no versículo de número 20. Ora, o que é uma auxiliadora idônea? O que é que o Senhor está querendo dizer, né? Eu fui dar uma olhada no dicionário, né? O que é que significa idônea? É aquela que se adapta ao propósito, ou está apta ao propósito. Apta ou competente. Tem que desenvolver competências para ocupar aquela determinada função. No caso aqui a gente está falando da esposa, claro. Que expressa também confiança, fidelidade, ser moralmente correto, honesto, íntegro e outras palavras, que possui o necessário para ocupar ou tomar posse daquela posição, daquele cargo. O propósito da esposa é ajudar o marido na sua caminhada. E eu não estou aqui dizendo que é apenas na sua caminhada no aspecto social, socioeconômico, financeiro. Não. No que diz respeito a conquistar bens. Também, mas não apenas. Eu diria que o principal propósito da esposa é ajudar o seu marido a ser um servo do Senhor. Um homem que tenha prazer. A esposa ela tem um papel preponderante, fundamental, para ajudar no crescimento espiritual do seu marido. Eu já fui líder de MMI e nós já atendemos muitos casais. Foi um trabalho que nós tivemos a oportunidade de fazer na igreja Gileade, lá do Santo Amaro, que fica no Bom Jardim, que é dirigida pelo meu amigo pastor Joaquim. Um grande abraço aqui para o pastor Joaquim. O que me causava, eu tinha uma certa impressão que as pessoas achavam que fazer determinados cursos ou aprender é como se fosse uma espécie de mágica. Não, a gente aprende e aplica e está tudo certo. Infelizmente não é tão simples assim, tá? É óbvio que se faz necessário que aprendamos e conheçamos e nos aprofundemos no conhecimento do Senhor. Mas para que as coisas deem certo, para que as coisas tragam o melhor resultado, sobretudo, se faz necessário que os irmãos sejam crentes. Para que isso funcione, os dois devem estar no mesmo propósito, debaixo da vontade do Senhor. Espero que os irmãos estejam compreendendo o que eu estou querendo dizer. Não é uma mágica. Não é, vou fazer assim, vai dar certo. Tem que haver, especialmente, muita renúncia, muita dedicação, muito esmero, muita disciplina. E esse é o nosso propósito, né? Mais uma vez lembrando que a gente busca aplicar o Evangelho à vida comum. Mas você tem que se render a essa palavra, você tem que se render ao Evangelho. Para que as coisas vá bem, ambos devem estar submetidos à palavra do Senhor,
sujeitando-se à vontade do Senhor. Tá, irmãos? Porque o Senhor Deus, ele é zeloso e ele tem critérios muito bem estabelecidos. E aí a gente vai tratar de um assunto que hoje é um assunto que traz muito burburinho, que é a questão da submissão. O Senhor Deus, ele estabeleceu que a mulher, lá em Efésios capítulo de número 5, nós já lemos esse texto em outros momentos, ela deve se submeter ao seu marido. Mas vamos tentar entender o que significa essa submissão, tá? Eu vou ler aqui dos versos 21 a 24, que diz assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas a seu marido. Vamos entender um pouco isso aqui. Quando a gente dava aula de MMI, às vezes algumas irmãs questionavam, mas essa questão da submissão é muito complicado, é muito difícil e tal. Mas o que significa submissão na verdade? Submissão é estar submetido a uma missão, estar debaixo de uma missão. Então, qual é o propósito de Deus para o casal? Que ambos glorifiquem o nome do Senhor. Então, a missão a qual a esposa deve se submeter é, como eu já falei, de ajudar o seu marido a ser um homem de Deus, a ajudar no seu ministério que Deus lhe propôs. Trazendo um exemplo prático, por exemplo, a gente sabe que infelizmente acontece de muitas das vezes Deus tem uma determinada missão para um homem, a mulher rejeita, a mulher não quer. Seja lá a missão que for, se é ser pastor, se é ser evangelista, se é ser um missionário. Por quê? Aí a mulher ela não quer se submeter a esta missão. Lembre que essa submissão, quando você se submete àquilo que o Senhor propõe, você está se submetendo ao próprio Deus, ao próprio Cristo, aquilo que ele propôs. A gente vê, é muito comum, infelizmente, mulheres que lutam e lutam e lutam por maridos que muitas das vezes são perdidos, e quando o Senhor os resgata e traz, e lhe propõe uma missão, porque todos nós temos as nossas missões, infelizmente acontece de muitas mulheres não querer, tá? Elas querem ali ir para a igreja, tá ali no culto, tá sentadinha, mas não querem ter responsabilidades. É claro que eu estou falando de algumas, tá? Outras não. Muitas mulheres assumem com alegria essa missão. Embora a gente esteja vivendo em uma época onde o feminismo está muito em voga, a gente vai tratar disso em algum momento, tá? Isso nunca foi problema para a igreja ao longo dos séculos. Isso é um problema muito recente, muito novo, que começou a se dar do século passado para cá, mais ou menos, tá? Então, o que me parece é que as mulheres estão querendo apoderar-se, né? Mas não querem se submeter ao poder de Deus. Aquilo que Deus tem proposto. E se faz necessário que as mulheres, as esposas, se submetam. É claro que isso não vai ser um fardo pesado quando o marido é um homem de Deus. Porque no verso 21 vai dizer, sujeitando-vos uns aos outros. O marido também deve se sujeitar, que a gente vai estar tratando isso no próximo vídeo desta série. Tá certo? Então, aí você vê o quê? Quando nós precisamos nos sujeitar, aí a gente vê aquilo que Cristo ensina. Quer vir após mim? Pega a sua cruz e negue-se a si mesmo. Renúncia. Então a mulher ela é convidada a renunciar. Isso é um pré-requisito. E a se submeter à missão ao que o Senhor propôs, ajudando e sendo aquilo que Eva deveria ter sido para Adão, uma auxiliadora idônea. Amém, irmãos? Na carta de Pedro, 1 de Pedro, capítulo 3, eu queria ler, do verso 1 ao 6, diz assim:
capítulo 3, desculpa, 1 ao 6. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem nenhuma palavra, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos e adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim que a si mesmas se ataviaram outrora as tantas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe de Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Então, é um critério estabelecido por Deus. Quando a Bíblia diz que, no caso que desse texto que nós lemos, a mulher deve se submeter ao marido, mesmo ele sendo um bom marido ou não. Se por acaso, se eventualmente ele não for, a Escritura está dizendo que sem palavra alguma esse homem poderá se converter. Então, eu não estou dizendo que é uma missão fácil, eu não estou dizendo aqui que é algo simples, mas é o que a palavra de Deus tem para vocês, mulheres. Tá? E eu quero crer que se você se submeter à vontade do Senhor, como tem lá no Salmo 37, fazendo o bem, deleitando-se no Senhor, Ele há de atender o desejo do seu coração. O problema, muitas das vezes, é que, por falta de domínio próprio, por falta de maturidade, a pessoa quer tomar a frente, quer fazer... Aqui o texto cita Sara, mas Sara também ela falhou quando ela tomou a frente de Deus, e Abraão também falhou, quando propuseram para que Agar viesse ter um filho com Abraão. Isso só trouxe problemas. Eles não tiveram longanimidade, não tiveram paciência. E Sara agiu de forma insensata. E isso só trouxe problemas, de modo geral. Tá? Então, eu sei que é difícil ser paciente no Senhor. Eu sei que o desafio é grande por conta da pecaminosidade. A gente já vai falar a respeito disso. Mas isso é algo que você, mulher, deve buscar em Deus, se você de fato quer que as coisas andem bem. Tá? A Bíblia ela vai trazer um capítulo inteiro, mas eu escolhi aqui 4 versículos, do que seria uma mulher idônea à luz da Escritura, que é o famigerado capítulo 31 de Provérbios, que diz assim, que fala da mulher virtuosa, tá? Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz o bem e não o mal. Então, a mulher idônea, a mulher virtuosa, o marido se compraz nela, o marido se alegra nela. Ela tem um valor que é maior do que as mais finas e valiosas joias, tá? E o coração do seu marido confia nela. A gente falou que ser idônea é ser fiel, é ser uma pessoa confiável, íntegra, honesta. E essa postura não vai te trazer prejuízos. Tá? E lá nos versos 28 e 29 diz assim: levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Ou seja, vai haver um reconhecimento do marido. Meu Deus, a minha mulher é uma bênção. Não há mulher igual a esta que eu tenho. O quão virtuosa ela é, o quão sensata, o quão honesta, o quão ditosa, o quão fiel, o quão íntegra. Tá? É por isso que só há ganho. Em algum momento o Senhor, se não for a sua realidade, em algum momento o Senhor ele vai te galardoar, ele vai te abençoar, ele há de te abençoar, tá? Então a gente já expôs aqui como que, em poucas palavras, né? Já estamos aí caminhando para o final, porque
Se eu fosse ministrar de fato aqui, seria pelo menos 1 hora ou 2, tá? Aqui é só uma questão bem, bem resumida, tá certo? Mas os pontos que eu particularmente entendo que são os mais importantes no que diz respeito ao relacionamento entre esposa e marido, tá? No que diz respeito a todas essas questões da obediência, da honra, da submissão e etc. Mas o que impede? Qual é o grande problema, né? Por que é tão difícil? Tá? Por causa da pecaminosidade. Então, uma mulher que ela consegue ser virtuosa, você só consegue esses predicados se você for um crente maduro, se você for uma esposa madura, à luz da Escritura. Eu não estou falando aqui de idade, eu não estou falando aqui de tempo cronológico. Estou falando de maturidade cristã. Inclusive, a gente tem até um vídeo, pedi para o Francisco deixar aí no link aí, quem quiser dar uma assistida, tá bom? De maturidade cristã. Que quanto mais cheio de Deus você for, mais maduro você se torna, tá? Mas quanto menos, maior a sua carne vai querer prevalecer. E além da pecaminosidade, o Senhor Deus, por conta do castigo que ele impôs a Eva, por conta do seu pecado, em João 3,16 vai ter o seguinte, né? E disse Deus à mulher: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz a filhos. Aí aqui é onde o negócio pega, tá? E o teu desejo, mulher, será para o teu marido, e ele te governará. Deus estabeleceu, o que cabe a nós é obedecer. É algo estabelecido por Deus. É claro, aqui é um castigo, tá? Porque antes do advento do pecado, o casal vivia sob a mais perfeita harmonia. Hoje o que traz desarmonia para o casal, sobretudo, é o pecado. Foi a desobediência a Deus, a nossa pecaminosidade. Então, você, mulher, que deseja, para a glória de Deus, ser uma auxiliadora idônea, uma mulher que honra, respeita, uma mulher virtuosa, como tem lá em Provérbios 31, você tem que renunciar, abdicar do seu pecado, dos seus pecados, renunciar à sua vontade e fazer a vontade do Senhor. Não é fácil, não estou dizendo aqui que é fácil, vai exigir muito esforço da sua parte, mas uma coisa eu lhe garanto e posso dizer com muita certeza que se você se submeter à vontade do Senhor, eu tenho certeza, se deleitando nele, obedecendo, ele atenderá os desejos do teu coração, de ter uma família feliz, de ter uma família próspera, de ter uma família, como Josué fala, né? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sei que isso pode ser um sonho de muitas mulheres, tá? Mas não entenda que se um dia o Senhor te galardoar e te abençoar para que toda a tua casa sirva a Deus, não pense que a guerra acabou. Você venceu uma grande batalha, uma importante vitória, mas a guerra ela continua. Você precisa continuar vigilante, você precisa continuar crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Amém, irmãs? Que Deus abençoe a todas. O vídeo ele é curto, como eu falei, a gente tenta trazer os principais pontos. Se você concorda, se você não concorda, coloque aí nos seus comentários, né? Diga o que você acha. Curta o vídeo, compartilhe. Sabemos que é um assunto muito delicado, muitas pessoas têm dificuldade de absorver, mas a gente precisa pregar a palavra tal como ela é. Curta, compartilhe, toque aí no sininho para que cheguem as notificações. E o desejo do pastor Paulo é que o Senhor Deus abençoe a sua vida, a sua família, no nome santo do Senhor Jesus. E até mais.